No meu aniversário, mesmo morando juntos na mesma casa, ninguém da minha família lembrou. No final do dia, recebi a mensagem: uma grande surpresa te espera. Quando cheguei em casa animado, minhas malas estavam na porta com um bilhete: é hora de seguir seu caminho. Segui meu caminho, mas meu dinheiro que pagava as contas também. Quando você passa anos construindo um império para pessoas que, no fundo, só estão esperando o momento certo para te trair, você aprende algumas lições valiosas sobre lealdade. Meu nome é Bruno Monteiro. Tenho 32 anos e por 10 anos transformei uma papelaria falida no centro de Belo Horizonte em uma rede respeitável com 3 lojas. Não que alguém da minha família tenha realmente se importado com isso, além do dinheiro que entrava regularmente. Larguei propostas em escritórios de advocacia renomados quando meu pai Alexandre adoeceu. É só por um tempo, filho, ele disse, com aqueles olhos que sempre souberam exatamente como me manipular. Depois você retoma seus planos. Esse depois nunca chegou. Enquanto eu mergulhava em planilhas, contratos e gestão de funcionários, meus sonhos de uma carreira jurídica brilhante foram sendo empurrados para um futuro cada vez mais distante. Vocês conhecem essa história, não? Aquela do filho que sacrifica tudo pela família? O salário de Carolina na residência médica? Eu pagava. O intercâmbio de Ricardo na Europa para complementar o curso de engenharia? Também saía do meu bolso. A reforma da casa que minha mãe Teresa tanto sonhava, com aquela cozinha planejada que ela viu numa revista de decoração? Adivinha quem financiou? Tudo isso enquanto eu morava no quarto dos fundos, aquele mesmo quarto da minha adolescência, com o pôster desbotado do Cruzeiro na parede e a mesma cama de solteiro. Com o tempo, percebi que quanto mais eu dava, menos eles me viam. Nas reuniões de família, meus palpites sobre os rumos da empresa eram recebidos com sorrisos educados, seguidos de: mas vamos fazer do jeito do seu pai. Nas festas de aniversário, meus presentes caros eram abertos com a mesma empolgação de quem recebe um par de meias. Era como se eu fosse apenas um caixa eletrônico ambulante, um meio para eles realizarem seus desejos. Será que fui ingênuo demais em esperar qualquer coisa além disso? O primeiro sinal apareceu numa tarde de domingo, 3 meses antes do meu aniversário. Voltava da padaria com pães quentinhos quando, ao abrir a porta da sala, flagrei meu pai, minha mãe e Carolina em um círculo fechado. E depois ele não vai poder. Foi tudo o que consegui ouvir antes que todos se calassem abruptamente. Meu pai pigarreou, minha mãe ajeitou o cabelo nervosamente e Carolina fingiu checar o celular. Pão fresquinho? Anunciei, fingindo não notar a tensão no ar. Estávamos só conversando sobre... Minha mãe gaguejou. Sobre o presente surpresa do Ricardo, completou meu pai, rápido demais. Era abril, o aniversário de Ricardo seria apenas em novembro. As reuniões familiares das quais eu era excluído se tornaram frequentes. Encontrava minha mãe ao telefone no quintal, falando baixinho, e quando me aproximava, ela desligava com um "era engano" ou telemarketing. Em outras ocasiões, entrava em cômodos e todos silenciavam. Tentei me convencer de que era paranoia minha. Afinal, que família conspiraria contra quem mantém as contas pagas, não é mesmo? Na primeira semana de maio, percebi que a pasta com os contratos originais da loja do shopping havia sumido do escritório em casa. Quando questionei meu pai, ele deu de ombros e disse que tinha reorganizado algumas coisas, enquanto eu estava na reunião com fornecedores. 2 dias depois, não consegui encontrar as procurações que me davam poder para movimentar as contas bancárias da empresa. Devem estar por aí, comentou minha mãe, sem tirar os olhos da novela. Pai, você viu aquela pasta azul com os extratos bancários dos últimos 6 meses? Perguntei uma semana depois, tentando soar casual. Ele coçou a barba grisalha, pensativo. Acho que joguei fora durante a limpeza. Eram só cópias, não eram? Não eram. Meu estômago afundou, mas mantive o rosto impassível. Porque meu pai, que nunca se interessou pela parte administrativa do negócio, de repente estava reorganizando e limpando documentos importantes? Havia um padrão ali, mas eu ainda não queria enxergá-lo. Tem alguma coisa estranha acontecendo nessa casa,
Comentei com Marcelo, meu único amigo de infância que ainda mantinha contato, enquanto tomávamos uma cerveja no Mercado Central. Ele me olhou por cima da garrafa de Boêmia. Tipo o quê? Expliquei sobre os documentos, as conversas interrompidas, o comportamento esquivo. Cara, vai ver, estão planejando uma festa surpresa pro seu aniversário. Ele sugeriu, dando um tapinha no meu ombro. Agarrei-me a essa explicação como um náufrago a um pedaço de madeira. Meus 32 anos estavam chegando, talvez quisessem fazer algo especial. Ignorei o fato de que meu aniversário nunca tinha sido grande coisa para minha família. Ignorei os olhares estranhos trocados entre meu pai e minha irmã quando mencionei planos futuros para a empresa. Ignorei até mesmo quando encontrei minha mãe revisando as escrituras da casa com meu tio advogado, e ambos fecharam as pastas rapidamente quando entrei na sala. A mente humana é incrível em sua capacidade de se iludir, não acha? No dia em que completei 32 anos, acordei com o silêncio. Nada de parabéns para você, desafinado. Nada de café da manhã especial, nem mesmo um bilhete na geladeira. A casa estava completamente vazia. Camas feitas como se ninguém tivesse dormido nelas. Verifiquei meu celular. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação perdida. Naquele momento, um frio percorreu minha espinha, mas ainda tentei racionalizar. Devem estar preparando alguma coisa. É isso. No trabalho, esperei. Hora do almoço, nenhum contato. 3 da tarde, nada. Às 6, quando já estava guardando minhas coisas, finalmente o celular vibrou. Uma mensagem de meu pai. Uma grande surpresa te espera. Senti uma onda de alívio tão grande que ri sozinho. Marcelo estava certo. Eu estava sendo paranoico à toa. Passei na confeitaria e comprei um vinho caro, daqueles que meu pai fingia entender. Dirigi para casa com o coração mais leve, imaginando a cena. Família reunida, talvez alguns amigos, um bolo. Estava pronto para fingir surpresa. O carro do meu tio Renato, o advogado da família, estava estacionado na frente de casa. Até ele veio, pensei, sorrindo enquanto pegava o vinho no banco do passageiro. Foi quando vi minhas malas, as 2 grandes, que usamos em viagens longas, cuidadosamente arrumadas na varanda. Presas a uma delas, um envelope branco. Com as mãos trêmulas, abri e li as palavras que mudariam tudo. É hora de seguir seu caminho. Entrei em casa como um estranho, o vinho ainda na mão. Na sala, encontrei minha família sentada como um tribunal. Meu pai na poltrona principal, minha mãe ao lado dele com as mãos entrelaçadas no colo, Carolina no sofá exibindo um anel de noivado reluzente, Ricardo olhando para o chão. Bruno, meu pai começou, com aquela voz que usava para negociações difíceis. Carolina vai se casar e o casal precisa de um lugar para morar. Decidimos que esta casa é a melhor opção para eles. Fiquei olhando para as faces que conhecia tão bem, procurando algum sinal de que aquilo era uma piada elaborada. Não encontrei. Entendo, respondi, surpreendendo a todos, inclusive a mim mesmo, com a calma na minha voz. Não dei a eles o prazer de me ver quebrar. Não houve gritos, não houve lágrimas. Coloquei o vinho sobre a mesa de centro, um presente final que eles não mereciam, e saí para pegar minhas malas. Bruno, filho, minha mãe começou, mas meu pai a silenciou com um olhar. Ela sempre escolheu o lado dele. Por que seria diferente agora? O hotel ficava a 15 minutos de casa, um daqueles aparte hotéis para executivos em viagem de negócios. Paguei por uma semana adiantada, subi para o quarto estéril e coloquei minhas malas no chão. Apenas então, sentado na beirada da cama, permiti que a realidade me atingisse em ondas. Não era raiva o que senti. Era algo mais frio, mais calculado. Liguei meu notebook e comecei a fazer o que sempre fiz melhor. Analisar, planejar, preparar. Se eles queriam guerra, teriam. Mas seria do meu jeito, meticuloso e implacável. Você já se sentiu tão traído que sua dor se transformou em algo poderoso, quase como uma nova forma de energia? A primeira noite no hotel foi como um mergulho em águas gélidas. Não dormi. Em vez disso, acessei remotamente os e-mails da empresa e baixei tudo o que pude. Extratos bancários, transferências, movimentações. O padrão estava ali,
escondido sob camadas de transações aparentemente legítimas. Pequenas retiradas semanais que, somadas, formavam um montante considerável. Dinheiro que deveria estar nos cofres da empresa e que agora, onde estaria? À luz do amanhecer, com olheiras profundas e 3 garrafas de água vazias ao lado, eu tinha meu primeiro dossiê de evidências. Nos últimos 6 meses, mais de R$ 200 mil haviam sido desviados para contas que não reconheci imediatamente. Peguei o celular e liguei para Maurício, contador da empresa e amigo de faculdade. Preciso dos dados completos dessas contas. Falei sem nem dizer bom dia. Bruno, são 6 da manhã de um sábado. Ele respondeu sonolento. E também é meu aniversário, retruquei. Lembra que esqueceram de me avisar que eu não moro mais na minha casa? As informações que Maurício me enviou eram o elo que faltava. As contas pertenciam a uma empresa de fachada registrada no nome do meu tio Renato, com meu pai e Carolina como sócios minoritários. Data de abertura: exatamente 7 meses atrás. A papelada de constituição estava impecável, típico de Renato, sempre atento aos detalhes legais. O mais interessante? O objeto social da empresa. Administração de bens imóveis e participações societárias. Eles estavam preparando o terreno há mais de meio ano. Expliquei a Marcelo, que veio me visitar no hotel quando soube do ocorrido. Criaram uma empresa, desviaram dinheiro aos poucos, provavelmente falsificaram minha assinatura em alguns documentos. Marcelo me olhava com uma mistura de choque e pena. Mas por quê? Você sustentava todo mundo. Dei um sorriso amargo. Porque enquanto eu estivesse por perto, o dinheiro seria administrado do meu jeito. Eles queriam controle total. E então, a pergunta que martelava em minha mente: quem mais estava envolvido? Será que até mesmo Ricardo, que sempre pareceu o menos interessado nos negócios da família? Na segunda-feira, entrei na loja principal como se nada tivesse acontecido. Camisa social impecável, pasta de couro sob o braço, o mesmo cumprimento de sempre para Dona Marlene, a funcionária mais antiga. Bom dia, Bruno. Como foi o final de semana? Perguntou ela, com aquele sorriso sincero que me fazia questionar se o problema era comigo, se eu esperava demais das pessoas. Tranquilo, respondi. E o movimento de sábado? Como foi? Por trás daquela normalidade ensaiada, eu observava tudo com outros olhos. Quem sabia? Quem participava? Sandra, da contabilidade, evitou meu olhar quando pedi os relatórios financeiros do último trimestre. Seu pai já levou uma cópia na sexta, ela comentou, entregando-me o documento com mãos ligeiramente trêmulas. Interessante, considerando que meu pai raramente demonstrava interesse por números. No intervalo do almoço, tranquei-me na sala e comecei a esboçar o que chamei de Projeto Aniversário Zero. Um plano meticuloso que começaria com investigação e terminaria com, bem, ainda não sabia exatamente como terminaria, mas não seria com eles rindo da minha ingenuidade. O e-mail do banco chegou quando eu estava na reunião com fornecedores. Notificação de empréstimo aprovado. Que empréstimo? Saí da sala com uma desculpa qualquer e abri o anexo. Um financiamento de R$ 450 mil, com a empresa como garantidora e minha assinatura digital no contrato. Uma assinatura que eu nunca autorizei. O nó no meu estômago apertou quando vi a data. 2 dias depois do meu aniversário. Eles não perderam tempo. Liguei para meu pai assim que voltei para o hotel. O que significa esse empréstimo? Perguntei, sem rodeios. O silêncio do outro lado da linha durou 3 segundos. Longos o suficiente para confirmar tudo. É para a expansão, ele finalmente respondeu, a voz controlada. Que expansão? Não aprovei nenhum plano de expansão. Ouvi uma risada seca. Bruno, você sempre quis controlar tudo. Agora pode controlar essas dívidas também. Considere seu presente de aniversário atrasado. E desligou. Fiquei olhando para o telefone, uma sensação gelada subindo pela espinha. Não era apenas uma expulsão. Era uma armadilha financeira cuidadosamente planejada. O Instagram de Carolina se tornou o meu boletim diário de traição. Stories da reforma na casa, minha antiga casa, com legendas como Preparando nosso ninho de amor. Fotos do quarto que foi meu por 3 décadas sendo transformado em um closet dos sonhos. A ironia?
Tudo pago com o dinheiro que eu gerei e eles desviaram. O pior veio quando Ricardo postou selfies em frente à Torre Eiffel. Aproveitando a extensão do intercâmbio, obrigado família, #abençoado pela vida. Enquanto isso, eu dormia em um hotel de segunda categoria, com uma televisão que só pegava 5 canais e um chuveiro que alternava entre fervente e gelado sem aviso prévio. Tinha economias pessoais, claro, mas não podia tocá-las. Seriam o meu capital para o que estava por vir. Em uma noite particularmente difícil, depois de ver fotos da minha mãe exibindo um colar novo, que eu reconheci de uma joalheria cara do shopping, permiti-me 1 hora de autopiedade. Apenas 1 hora. Depois, voltei ao meu plano. Porque enquanto eles celebravam, eu calculava. E números sempre foram o meu forte, não o deles. Preciso de um advogado, falei para Marcelo durante nosso café semanal. Não o Renato, obviamente. Ele coçou a cabeça pensativo. Conheço a Patrícia, da época da faculdade, especialista em direito empresarial e recuperação de ativos, uma pitbull de salto alto. Anotei o contato. E também quero indicação de um psicólogo. Isso surpreendeu meu amigo. Você? Num psicólogo? Dei um meio sorriso. Não para mim. Quero entender melhor o que estou enfrentando. A mente por trás disso tudo. A reunião com Patrícia foi esclarecedora. Você tem um caso sólido de fraude corporativa e falsificação. Ela explicou depois de revisar meus documentos. Mas também está emocionalmente envolvido, o que complica tudo. O psicólogo, Dr. Henrique, foi ainda mais direto. O que você quer? Justiça ou vingança? A pergunta ficou comigo por dias. O que eu realmente queria? Ver minha família na cadeia? Recuperar meu dinheiro? Ou algo mais complexo, a sensação de controle que eles tentaram me tirar? Foi quando estabeleci meus objetivos. Queria meu dinheiro de volta. Queria proteger meu nome e minha reputação. E queria que eles sentissem exatamente o que tentaram me fazer sentir. Impotência. O plano começou numa segunda-feira comum. Primeiro, cancelei o plano de saúde premium do meu pai. Aquele que cobria seus medicamentos caros para pressão alta e colesterol. Depois liguei para a financeira do carro de luxo que minha mãe tanto se orgulhava de dirigir, um SUV que ela mal sabia estacionar, e informei que não haveria mais pagamentos da minha parte. Por fim, enviei um e-mail para a faculdade de Carolina, rescindindo o acordo de patrocínio das mensalidades. Cada cancelamento era como cortar um cordão umbilical financeiro que eles nunca quiseram romper, só transferir para seu controle. Em menos de 3 horas, interrompi mais de 15 anos de suporte contínuo. Assinei todos os documentos de cancelamento com uma calma quase zen, imaginando os telefonemas que começariam a chegar em suas casas nos próximos dias. Senhor Monteiro, seu cartão foi recusado. Senhora Monteiro, o pagamento do financiamento está atrasado. Senhorita Carolina, precisamos regularizar sua situação financeira. Pequenas bombas relógio que explodiram uma a uma, em uma coreografia que planejei meticulosamente. Como esperado, meu celular começou a tocar incessantemente na manhã seguinte. Primeiro minha mãe, depois meu pai, em seguida Carolina. Mensagens desesperadas pipocavam na tela. Filho, aconteceu algo com os pagamentos. Bruno, precisamos conversar urgente. Mano, o que você tá fazendo? Vão me expulsar da facul. Observei cada notificação como um cientista observaria uma reação química, com distanciamento clínico e curiosidade analítica. Não respondi a nenhuma. O silêncio foi minha primeira arma, e talvez a mais poderosa. Eles estavam acostumados a me manipular com chantagem emocional, com apelos ao meu senso de responsabilidade familiar. Agora encontravam apenas o vazio. As ligações aumentaram de frequência, depois diminuíram gradualmente. As mensagens passaram de preocupadas a irritadas, então a suplicantes e, finalmente, ameaçadoras. Vamos processar você por abandono, como se pudessem processar alguém que expulsaram de casa. Seu pai pode ter um ataque cardíaco sem os remédios. Interessante como sua saúde não era prioridade quando planejaram me arruinar. Cada ameaça não respondida era uma pequena vitória contra anos de manipulação. 3 semanas depois do corte financeiro, recebi uma ligação inesperada de um vizinho da antiga casa.
Bruno, você precisa saber, tem um caminhão de mudança na frente da sua casa. Estão levando móveis, eletrodomésticos, parece que estão esvaziando tudo. Agradeci pela informação, desliguei e abri meu notebook. Uma rápida pesquisa confirmou. A casa estava anunciada para venda em caráter de urgência abaixo do valor de mercado. O castelo de cartas começava a desmoronar. As redes sociais contavam o resto da história. Carolina anunciou o adiamento do casamento por motivos pessoais. Tradução: o noivo desistiu quando o dinheiro secou. Ricardo voltou às pressas da Europa. Seu perfil, antes cheio de fotos em cafés parisienses, agora silencioso. Uma amiga em comum me contou que minha mãe tinha ligado pedindo emprego como recepcionista em seu consultório odontológico. Ela parecia diferente, comentou a amiga. Abatida, quase irreconhecível sem aquela pose de madame. Não senti alegria com essas notícias, apenas uma estranha sensação de justiça poética sendo servida, prato a prato. A família que tanto desejava se livrar de mim agora enfrentava exatamente o que haviam planejado para mim: incerteza, insegurança e humilhação. Agosto chegou com um calor sufocante em Belo Horizonte, e com ele, minha determinação de reconstruir o que havia perdido. Encontrei um pequeno espaço comercial no segundo andar de uma galeria no Savassi. Nada comparado às lojas amplas e bem localizadas que construí para minha família. Mas era um começo. O aluguel era razoável, o contrato limpo, sem armadilhas. Algo reconfortante em começar com um papel em branco, sem assinaturas falsificadas ou cláusulas escondidas. Vai chamar como? Perguntou Marcelo, enquanto me ajudava a limpar as prateleiras empoeiradas. Pensei por um momento, olhando pela janela o movimento da rua. Phoenix, respondi. Com PH. Ele riu. Meio óbvio, não? Dei de ombros. Às vezes o óbvio é necessário. No dia seguinte, comecei a contatar antigos fornecedores. Alguns hesitaram quando expliquei minha situação. Outros recusaram educadamente. Mas alguns, aqueles com quem sempre mantive relações transparentes, concordaram em me dar crédito limitado. Com meu nome limpo e minha reputação no mercado, consegui estabelecer prazos estendidos para pagamento. Era pouco, mas o suficiente para começar. Algum de vocês já teve que reconstruir algo do zero depois de perder tudo? Há uma estranha liberdade nisso. A primeira pessoa que contratei foi Dona Marlene, que havia pedido demissão da antiga loja uma semana depois da minha saída. Seu pai começou a tratar todos como capachos. Ela explicou, arrumando sua mesa na nova loja. Quando questionei um depósito suspeito, ele insinuou que eu estava velha demais para o trabalho. Seus olhos de 60 anos brilharam com indignação renovada. Mostraremos quem está velho demais, não é, Bruno? Em 2 semanas, 3 outros ex-funcionários bateram à minha porta. Sandra da contabilidade foi a mais surpreendente. Falsificaram relatórios usando meu computador, confessou, os olhos marejados. Quando descobri, ameaçaram me denunciar como cúmplice. Contratei todos, com salários menores que os anteriores, mas com promessas de bônus quando a empresa se estabilizasse. Criamos um pacto silencioso baseado em algo que havia se tornado raro em minha vida: confiança mútua. Ao contrário da equipe que construí para minha família, onde eu era o chefe distante que apenas assinava os cheques, esta era uma equipe unida por um propósito comum. Éramos sobreviventes, cada um com suas próprias histórias de traição e recomeço. Não podemos competir com as lojas grandes em variedade, expliquei durante nossa primeira reunião de planejamento, ao redor de uma mesa dobrável comprada em promoção. Então vamos nos especializar. Em vez de material escolar e de escritório genérico, focamos em produtos premium para arquitetos, designers e artistas plásticos, um nicho que sempre identifiquei como lucrativo, mas que meu pai considerava frescura de playboy. O diferencial veio quando implementei um sistema de assinatura mensal. Kits personalizados entregues diretamente nos escritórios e ateliês dos clientes. É como aquelas caixinhas de maquiagem que as influencers recebem, mas com materiais de qualidade para profissionais, explicou Marlene para sua neta, que nos ajudou a criar uma presença digital elegante e moderna.
Em 6 semanas, conquistamos nossos primeiros 20 assinantes. Pequeno, mas significativo. Os rostos surpresos dos clientes quando descobriam que o Bruno da Phoenix era o mesmo Bruno das papelarias Monteiro me davam uma satisfação particular. O que aconteceu com as outras lojas? Perguntavam curiosos. Minha resposta era sempre a mesma, ensaiada e com um sorriso educado. Divergências na administração familiar. Mas aqui oferecemos um serviço mais personalizado. A verdade completa ficaria para outra ocasião. Ou talvez nunca precisasse ser contada. Enquanto a Phoenix dava seus primeiros passos, outra parte do meu plano avançava silenciosamente. Contratei Marcel Stein, um auditor forense recomendado por Patrícia, para rastrear cada centavo desviado nos últimos anos. Será caro, avisou Patrícia, na pequena sala que servia como meu novo escritório. E doloroso. Ele vai encontrar coisas que você talvez prefira não saber. Assenti, assinando o contrato. Quero saber tudo, até o último detalhe. Marcel era um homem meticuloso, com óculos de armação fina e mãos que nunca pareciam parar de se mover. Durante 2 semanas, mergulhou em extratos bancários, notas fiscais e contratos que reuni. Criou planilhas complexas, diagramas de fluxo de dinheiro e cronogramas detalhados. Quando finalmente apresentou seus resultados, fiquei sentado em silêncio por vários minutos. O desvio era muito maior do que imaginei inicialmente. Quase 40% do lucro da empresa nos últimos 2 anos. Seu pai é sistemático, comentou Marcel, sem emoção. Começou com pequenos desvios, testando os limites. Quando viu que passavam despercebidos, ficou mais ousado. O mais impressionante? Os desvios começaram 3 anos antes, não apenas nos últimos meses. A traição tinha raízes muito mais profundas do que eu suspeitava. Com o relatório da auditoria em mãos, comecei a coleta de depoimentos. Sandra foi a primeira, documentando em vídeo como foi coagida a manipular relatórios financeiros. Depois veio Clayton, o motorista de entregas, que confirmou ter levado encomendas especiais para endereços que não eram de clientes, mas sim para a casa de veraneio do meu tio Renato em Tiradentes. Um a um, ex-funcionários e fornecedores contribuíram com peças do quebra-cabeça. O depoimento mais surpreendente veio do próprio contador da empresa, Maurício, que inicialmente hesitou em se envolver. Tenho família, Bruno. Preciso desse emprego. Mas, quando mostrei evidências de que sua assinatura também havia sido falsificada em alguns documentos, ele mudou de ideia. Seu pai me procurou ano passado. Revelou, olhando nervosamente para a porta como se alguém pudesse estar ouvindo. Queria saber como transferir participações societárias sem seu conhecimento. Disse que era uma surpresa de aposentadoria para você. Ri amargamente. Aposentadoria forçada, pelo visto. Maurício baixou os olhos. Sinto muito. Deveria ter te avisado. Assegurei-lhe que estava tudo bem, que ele não poderia adivinhar. Mas uma pergunta persistia. Quantas outras pessoas sabiam o que estava por vir e escolheram o silêncio? Numa terça-feira chuvosa de setembro, estava fechando a Fênix quando vi Ricardo parado na calçada em frente, sem guarda-chuva, encharcado. Magro, com olheiras profundas, parecia ter envelhecido anos em poucos meses. Por um momento, considerei fingir que não o havia visto. Mas havia algo em seu olhar, uma mistura de vergonha e desespero, que me fez destrancar a porta novamente. Entra, antes que pegue uma pneumonia. Ele planejou tudo, confessou Ricardo segurando a caneca de café que lhe ofereci, as mãos ainda trêmulas. Papai começou a falar sobre garantir o futuro da família, depois que você recusou vender a empresa para aquela rede nacional. Franzi a testa. Aquela proposta havia sido feita quase 3 anos atrás. Ele achava que você estava ficando arrogante, controlador. Continuou meu irmão, os olhos fixos no chão. No começo era só conversa, sabe? Reclamações depois do jantar. Depois virou um plano concreto. Carolina entrou de cabeça. O noivo dela, aquele corretor de imóveis, deu várias ideias. Ricardo engoliu em seco. Eu sabia que estava errado, mas não tive coragem de te avisar. Olhei para meu irmão caçula.
procurando algum traço do menino que eu havia ajudado com o dever de casa, que eu havia ensinado a andar de bicicleta. Por que está me contando isso agora? Perguntei, mantendo a voz neutra. Ele finalmente levantou os olhos. Porque tudo desmoronou, Bruno. A casa foi vendida por metade do valor. Carolina voltou a morar com uma colega da faculdade. Mamãe está trabalhando como caixa no supermercado. E papai? Ele hesitou. Papai está irreconhecível. A arrogância virou amargura. Ele culpa todo mundo, menos a si mesmo. O silêncio que seguiu foi quebrado apenas pelo tamborilar da chuva na janela. E você? Perguntei finalmente. Também perdeu tudo? Ricardo assentiu, um sorriso triste nos lábios. Irônico, né? Eles queriam se livrar de você para controlar o dinheiro. No final, perderam tudo, inclusive você. 2 semanas após a visita de Ricardo, enviei 4 envelopes idênticos por motoboy. Dentro de cada um convite formal impresso em papel timbrado do escritório de Patrícia. Sua presença é solicitada para uma reunião de caráter legal e financeiro. Assunto: regularização da situação patrimonial da família Monteiro. Data, hora e o endereço do escritório na Savassi. Nenhuma menção ao meu nome, apenas a assinatura formal da advogada. Uma abordagem fria, calculada, semelhante à que usaram comigo. Tem certeza disso? Perguntou Patrícia, enquanto organizávamos a sala de reuniões na manhã do encontro. Sobre a mesa de mogno, 4 pastas vermelhas cuidadosamente identificadas. Alexandre Monteiro, Teresa Monteiro, Carolina Monteiro, Ricardo Monteiro. Cada uma contendo evidências específicas das ações daquele familiar. Absoluta, respondi, ajustando a gravata. Escolhi um terno cinza chumbo para a ocasião, o mesmo que usei na formatura de direito, ironicamente pago pelo meu pai. Pontualmente às 10 da manhã, a secretária anunciou pelo interfone. A família Monteiro está na recepção. Respirei fundo e assenti para Patrícia. Pode mandar entrar. Quem controlaria a narrativa agora seria eu. Meu pai entrou primeiro, ainda mantendo aquela postura ereta que sempre confundiu com dignidade. Mas os olhos revelavam outra história. O vermelho das noites mal dormidas, o amarelado que denunciava problemas hepáticos. Minha mãe o seguiu, envelhecida, sem as joias e o cabelo perfeitamente tingido que eram sua marca registrada. Carolina entrou relutante, o olhar oscilando entre desafio e medo. Ricardo foi o último, cabeça baixa, já conhecendo parte do que estava por vir. Ninguém falou enquanto tomavam seus lugares ao redor da mesa. Bom dia, comecei, minha voz surpreendentemente firme. Agradeço a presença de todos. Abri minha pasta, preta, diferente das deles, e retirei o relatório da auditoria. Nos últimos 3 meses, conduzi uma investigação detalhada sobre os desvios financeiros ocorridos nas papelarias Monteiro. Meu pai começou a protestar, mas Patrícia o interrompeu com um gesto firme. O senhor Bruno tem a palavra. Terão sua chance depois. Metodicamente, apresentei cada evidência: extratos bancários, contratos falsificados, depoimentos em vídeo. Este documento, disse, mostrando o contrato da empresa de fachada, foi assinado exatamente 371 dias antes do meu aniversário. O planejamento começou há mais de 1 ano. A sala ficou em silêncio absoluto quando terminei a apresentação. O único som era o do ar-condicionado e da respiração pesada do meu pai. Carolina chorava silenciosamente. Minha mãe olhava fixamente para as próprias mãos. Ricardo já sabia de tudo, mas ainda assim parecia chocado ao ver a extensão da traição documentada tão meticulosamente. Alguma contestação aos fatos apresentados? Perguntei, como um promotor encerrando um caso. Ninguém respondeu. Vocês têm 2 opções, continuei, após o silêncio confirmar a culpa que ninguém queria verbalizar. A primeira, enfrentar um processo criminal por fraude, falsificação de documentos e formação de quadrilha. Segundo a Patrícia, a pena pode chegar a 12 anos. Fiz uma pausa deliberada, deixando a informação ser absorvida. Vi o rosto do meu pai empalidecer ainda mais. A segunda opção é um acordo. Deslizei 4 contratos idênticos pela mesa. Condições não negociáveis.
Isso é extorsão, murmurou meu pai, a voz trêmula de raiva contida. Patrícia inclinou-se para a frente. Extorsão, senhor Monteiro. É o que o senhor fez com seu próprio filho. Isso é uma oferta generosa, considerando as alternativas. Minha mãe foi a primeira a pegar a caneta, sem nem ler o documento, sempre seguindo o caminho de menor resistência. Carolina hesitou, os olhos vermelhos alternando entre mim e o contrato. O que acontece se assinarmos? Perguntou a voz quase inaudível. Vocês trabalham para mim, respondi simplesmente. Na Phoenix, em posições adequadas às suas habilidades. O dinheiro que ganharem será usado para pagar as dívidas que criaram no meu nome. Quando tudo estiver quitado, estarão livres para seguir seus caminhos. Ricardo assinou sem questionamentos, uma aceitação silenciosa de sua culpa por omissão. Carolina seguiu seu exemplo, a mão tremendo levemente. Restava apenas meu pai, o arquiteto de toda a situação. Nossos olhares se encontraram pela primeira vez naquela manhã. O dele, uma mistura de ódio e derrota. O meu, calculadamente neutro. É isso ou a cadeia, Alexandre? Disse, usando seu primeiro nome pela primeira vez na vida. Ele pegou a caneta. O primeiro dia de Alexandre Monteiro na Fênix foi um espetáculo de humilhação silenciosa. O homem que comandava 3 lojas com punho de ferro agora organizava estoques no pequeno depósito dos fundos, sob supervisão constante de Dona Marlene. Essas caixas vão para a prateleira B, não a C. Ela corrigia, sem esconder o prazer de inverter os papéis. Meu pai, com o rosto vermelho de raiva contida, apenas assentia. O orgulho ferido era visível em cada movimento rígido, em cada olhar furtivo que lançava quando achava que ninguém estava observando. Teresa adaptou-se melhor à nova realidade. Colocada no atendimento ao cliente, descobriu uma habilidade social que anos de isolamento como esposa do dono haviam sufocado. Essa aquarela tem pigmentos importados da França, explicava aos clientes com um conhecimento técnico surpreendente que adquiriu rapidamente. Às vezes, flagrava-a olhando para mim com uma expressão difícil de decifrar. Culpa? Arrependimento? Alívio? Carolina, por outro lado, sofria em silêncio no setor administrativo. A ex-futura médica, reduzida a digitar dados em planilhas, frequentemente tinha os olhos marejados. Isso é temporário, lembrava a si mesma em voz baixa, como um mantra. Temporário. Ricardo tornou-se o mediador informal entre mim e o resto da família. Ele está tentando, dizia, referindo-se ao nosso pai. Do jeito dele. Ergui uma sobrancelha cética. Isso significa que ele parou de planejar me envenenar? Ricardo riu nervosamente. Ainda não chegamos nesse estágio. Havia honestidade nisso, pelo menos. A venda apressada da casa da família rendeu menos da metade do valor de mercado, suficiente apenas para cobrir parte das dívidas emergenciais. Com o dinheiro restante, aluguei um sobrado simples no bairro Santa Efigênia. 3 quartos, uma sala pequena, cozinha funcional. Nada comparado à casa espaçosa onde cresci, com seu jardim bem cuidado e churrasqueira que meu pai exibia orgulhosamente nos fins de semana. É temporário, expliquei, entregando as chaves, até regularizarmos a situação financeira. Não mencionei que eu continuaria no hotel. Algumas fronteiras precisavam ser mantidas. Na Fênix, a hierarquia era clara e implacável. Alexandre foi designado para o setor de estoque e entregas. Trabalho braçal que seus 60 anos tornavam especialmente desafiador. Teresa ficou no atendimento, Carolina na administração básica e Ricardo, surpreendentemente, mostrou talento para o desenvolvimento do site e aplicativo da loja. Todos sob supervisão constante, seja minha ou de funcionários de confiança. Não havia autonomia, não havia privacidade profissional. Cada decisão, por menor que fosse, passava pelo meu crivo. É assim que se sente o poder absoluto? Perguntou-me Marcelo, após observar como meu pai precisava pedir autorização até para ir ao banheiro durante o expediente. Balancei a cabeça. Não é sobre poder, é sobre consequências. Mas às vezes, tarde da noite no quarto de hotel, questionava-me. Estava me tornando como eles?
A linha entre justiça e vingança estava se tornando perigosamente tênue, e eu podia senti-la oscilando sob meus pés. 6 meses se passaram desde o confronto no escritório de Patrícia. A Fênix prosperava, com lista de espera para o serviço de assinatura e planos de abrir uma segunda loja. A dívida familiar diminuía lentamente, como uma maré baixando centímetro por centímetro. Em uma tarde de sexta-feira, encontrei meu pai sozinho no depósito, organizando uma nova remessa de materiais importados. Pela primeira vez, notei como suas mãos tremiam levemente. Não de raiva, mas de cansaço genuíno. Os cabelos, antes apenas salpicados de grisalho, agora eram quase completamente brancos. Você venceu, ele disse subitamente, sem olhar para mim. Satisfeito? A pergunta pairou no ar entre nós, carregada de significados múltiplos. Pensei nas noites insones planejando cada detalhe da minha resposta à traição. Pensei no prazer frio que senti ao ver o desespero nos olhos deles quando perceberem que o controle havia mudado de mãos. Pensei na casa vendida, nos sonhos destruídos, os deles e os meus. Não sei se alguém venceu nessa história, respondi finalmente. Ele me olhou então, realmente me olhou, talvez pela primeira vez em anos. Havia algo diferente em seus olhos. Não arrependimento exatamente, mas talvez um reconhecimento. De quê? Da dor que causou? Do filho que nunca realmente conheceu? Ou simplesmente da ironia cruel de nossos papéis invertidos? O que acontece depois que pagarmos tudo? Perguntou, a voz agora sem a arrogância habitual. Dei de ombros. Vocês seguem seus caminhos. Eu sigo o meu. Ele assentiu lentamente, voltando aos caixotes. Saí do depósito com uma pergunta me perseguindo. Quando tudo terminasse, quando cada centavo fosse recuperado e cada lição aprendida, o que restaria da família Monteiro? Algo que valesse a pena salvar ou apenas os escombros de uma estrutura que sempre foi mais fachada que fundação? E você? O que faria no meu lugar? Perdoaria ou manteria as distâncias finalmente estabelecidas?